Auto Trim Crop é um recurso interessante dentro do SoundForge, destinado a eliminar partes em silêncio de arquivos de áudio. Áudio digital. Dinâmica do som. Tecnologia digital. Então, é uma locução que tem vários pontos em silêncio. O que eu posso fazer com o Auto Trim Crop? Eu posso eliminar esse silêncio, cortar e transformar essas pequenas partes em arquivos de áudio independentes. Como é que eu faço isso? Vamos entender então como é que funciona o Auto Trim Crop. Vou selecionar aqui uma determinada parte, Process, Auto Trim Crop. Keep edges outside of the selection. Mantenha as margens fora da seleção. O que ele vai fazer? Além de aplicar o Auto Trim Crop nesse comecinho e nesse final, ele vai manter essas partes em branco. Vamos ver? Ele eliminou aquele começo, eliminou o final e manteve as partes em branco. Vamos voltar. Remove edges outside of the selection. O que ele vai fazer? Além de aplicar o Auto Trim Crop naquele começo e fim, ele vai remover tudo que não estiver selecionado. Vamos ver. Então ele conseguiu aqui no começo eliminar aqui o começo e tudo que não era selecionado foi embora. Vamos voltar. Essa é a parte que vai ser mais usada dentro do Auto Trim Crop. Remove silence between phrases, create regions. O que é isso? Remover silêncio entre as frases e criar regiões. É exatamente o que eu quero. O que ele vai fazer então? Ele vai remover o silêncio, tudo que for de silêncio nessa parte selecionada, e vai transformar cada arquivo, cada pedaço de áudio desse aqui, num arquivo independente. Vamos ver se realmente é isso. Vou dar um OK. Então foi isso que aconteceu. Tem a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5. Como é que eu faço para ouvir isso independentemente? Vai ser visto no Auto Region, mas adiantando já aqui para você, em Tools, Extract Regions. Então você tem essas regiões que foram criadas, 2, 3, 4, 5, aqui selecionáveis. E eu posso ouvi-las ainda. Dá um play. Dinâmica do som. Dá um play. Tecnologia digital. E extraídas através do browser. Você pode determinar onde você quer que seja extraído esse áudio e é só clicar em Extract, que ele vai extrair uma ou mais regiões selecionadas. É só você clicar na região e aqui no teclado clicar no Shift. Mouse e teclado. Ok? Você fazer as seleções dos arquivos que você quer, ou então aqui, ó, Select All. Ok. Vamos voltar. Vamos ver o que tem mais esse Auto Trim Crop. Remove data beyond loop points. Remover as partes do arquivo além dos pontos de loop. Isso só vai funcionar se o arquivo tiver esse ponto de loop determinado. Para criar um ponto de loop, ou ver se esse arquivo já tem pontos de loop, é necessário usar uma ferramenta de loops específica do Forge que a gente vai ver num capítulo à parte. Você ainda pode determinar a quantidade mínima de tempo que deve seguir cada final de loop. Ok? Nessa região aqui. Remove data from start and limit file length. Remover a parte do arquivo do começo e limitar a duração do arquivo final. Tá? Isso é interessante, pois permite a você especificar uma quantidade de som que tem que ser deletada do começo do arquivo e especifica a quantidade máxima de tempo desses pedaços que vão ser cortados. Ok? Com um limite aqui de corte de 60 segundos para o começo, pode deletar até 60 segundos do começo do arquivo, e na parte de saída pode até dar 7,200 segundos. Ok.
Bom, dentro ainda do Auto Trim Crop, o que pode ser mexido? Attack e o release. O ataque e o release. O que é isso? Isso aqui é como o SoundForge, como o Auto Trim Crop, vai se comportar ao identificar essas partes diferentes dos arquivos de áudio, certo? De repente, a gente está trabalhando com uma locução dentro do silêncio, né, quase que absoluto. Mas você poderia estar trabalhando com algum arquivo que tivesse algum fundo, um som, alguma coisa um ruído atrás dessa locução. Para esse ruído não atrapalhar na detecção, é para isso que você vai usar o ataque e o release. Na posição padrão, ele vai funcionar legal. Mas caso você tenha algum tipo de arquivo com algum ruído, ou queira fazer algum tipo de corte específico dentro do arquivo de áudio, você pode mudar os valores de ataque e release para conseguir cortar aquilo que você quer, ok? Fade in, fade out, cada vez que o Auto Trim Crop faz um corte, faz uma edição, ele faz um fade in, quer dizer, um aumentar de volume, e um fade out, abaixar de volume, no começo e no início dessa seleção. Aqui a gente está trabalhando com 20 milissegundos, que é uma coisa ínfima, mas é necessário trabalhar com esse fade in e fade out, porque alguns arquivos, quando são cortados, eles podem trazer algum tipo de clipagem no final, um pleque, alguma coisa assim. Então, você trabalhando com fade in e fade out, você vai conseguir eliminar esse tipo de problema, ok? O principal mesmo do Auto Trim Crop é fazer uma limpeza dentro de um arquivo de áudio de um locutor, ou qualquer outra coisa que tenha intervalos de silêncio ou quase silêncio entre eles, e que você não queira ficar toda hora selecionando. Como é que seria feita a seleção? Selecionaria, puxaria para um arquivo aqui para fora, para transformar ele num outro arquivo, ou então para limpar isso aqui, eu selecionaria isso aqui, deletaria, selecionaria, deletaria, e mesmo assim não ia ficar perfeito, né? Com o Auto Trim Crop, quer dizer, poderia até ficar perfeito, mas é mais trabalhoso. O Auto Trim Crop é uma ferramenta que economiza tempo. Como? Por exemplo, preciso trazer essas 3 locuções separadas em 3 arquivos de áudio rápido. Então eu vou lá, seleciono tudo, dou um Process Auto Trim Crop, Remove Silence Between Phrases, remover silêncio entre as frases e criar regiões. Ok, quer dizer, já me criou 3 arquivos aqui de áudio, ele criou um quarto aqui, mas eu vou desconsiderar. Vou aqui em Tools, extrair regiões, Extract Regions, selecionei a região, quero ouvir. Dinâmica do som. Tecnologia digital. Áudio digital. Quer dizer, já tenho aqui os 3 arquivos separados e posso tanto selecionar todos, né? Só selecionar o primeiro, apertar o Shift do teclado, mantendo pressionado o Shift do teclado, você clicar no mouse, no 4, selecionei todos. Ou então, se tiver vários arquivos, quiser selecionar alguns deles, no Alt, do lado direito da tecla de espaço do teclado, você pode, com ela pressionada e com o mouse selecionando, você pode fazer as seleções dos arquivos que você quiser, independentemente, tá? Se você tiver muitos arquivos. Então, com esse recurso, você pode separar os arquivos com mais facilidade e ouvir essas separações e extrair para onde você quiser, até para diretórios diferentes, até para pastas diferentes dentro do seu computador, tá? Então esse é o uso básico do Auto Trim Crop. Ele funciona bem para você, por exemplo, pegou um locutor que gravou várias coisas e essas coisas vão ter destinos diferentes, ou então tem que ser transformadas em arquivos de áudio independentes para serem usados em programas multipista ou dentro de spots diferentes. Você pode, usando o Auto Trim Crop, se você tiver uma locução aí bem limpa, você pode conseguir extrair isso rapidamente e agilizar, ganhar tempo.